Saudações a todos, e antes de começar o vídeo tem uma grande novidade. Agora nós temos uma loja oficial da garagem em parceria com o Automotivo, com uma linha que traz camisetas, moletom, caneca e outras coisas. Em breve nós teremos novas estampas. Então você pode comprar essa estampa aqui, essa belíssima estampa aqui com Alfa Romeo e outras que podem ser encontradas no site que está aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Em breve, como eu falei, novas estampas e uma variedade maior de escolhas. Então corre lá para a garagem e agora vamos acelerar no vídeo. Saudações a todos, e hoje falaremos de Oldsmobile Cutlass. Na verdade, há muitos anos atrás, folheando uma revista, tenho até essa reportagem guardada, salvo engano, eu acho que eu tenho sim. Tinha um Oldsmobile Cutlass 442, que na verdade, eu estava falando até com o proprietário agora, ele comentou exatamente sobre isso, né? Que o 442 é o motor 400, 4 marchas e dupla saída. E na reportagem que eu li na época era quadrijet, mas esse também é quadrijet, então já cai por terra essa versão. Mas interessante, sempre bom saber, por isso que eu sempre digo aqui nas matérias que você sempre vai aprendendo e aperfeiçoando algumas coisas. Bom, o Cutlass ele foi lançado em 1961, é uma daqueles modelos subsidiários da GM, como a Pontiac, sem dúvida nenhuma são carros muito legais também, porque tiveram uma história própria até determinado ponto. E esse aqui é um representante da segunda geração, ele é o último ano da segunda geração. Tem até um gato aqui, se fosse um Mercury Cougar dá para fazer uma analogia. Mas, então ele é 1967, último ano antes da terceira geração, que chegou em 68, que já tem mais aquela cara de muscle car, digamos, com tipo um cock bottle, assim, logicamente falando agora de Oldsmobile e não de Dodge, mas, né? Só uma referência. O que eu gosto muito nesse carro, sem dúvida nenhuma, que se manteve no 68, é a dianteira, com esses 4 faróis. Tem uma puta identidade isso, né, da Oldsmobile. Olha o símbolo deles, clássico. Eu acho que tem uma identidade muito grande. E a combinação desse carro, né, o prata com vinil, uma combinação até difícil de ver. Os carros prateados, eles não eram uma cor muito popular, assim, na época, né? E o detalhe também dessas rodas que ficam sensacionais em todo o modelo, dos anos 60 e 70, eu acho incrível. 15 polegadas, fica perfeito. Aqui, detalhe da Hurst, ele tem um câmbio de 2 marchas, mas a alavanca Hurst. E o desenho desse carro é muito bonito, vocês estão vendo essa faixinha, né? Esse é um Cutlass Supreme, ou seja, tinha variações e versões e opcionais. Até esses carros, muitos começavam na casa entre 2 mil, 3 mil dólares, daí você ia enchendo de opcionais, até comprar Big Block e outras coisas. Isso era uma característica muito legal do mercado dos Estados Unidos, por conta até da quantidade a demanda dele, o volume de vendas, né? E continua assim, né? Você vai fazer uma configuração de carro, é bem bacana que você pode agregar. Vai lá na Ford ou na Chevrolet, configura um Camaro para você ver o que dá para colocar de coisas. É um negócio simplesmente sensacional. Mas esse desenho aqui é Supreme mesmo, né? Realmente muito legal, uma coisa elegante, né? Uma silhueta dele fica muito charmosa. E também esse carro, assim como outros, ele não tem a coluna, essa coluna B eu acho que fica muito legal, né? Você abre os vidros e fica uma visão muito bonita. Detalhe aqui do interior, olha só que elegância. E a maciez, né? Banco, a posição de dirigir até um pouquinho mais baixa. Isso é a quantidade de espuma também que colocava no banco. Muita gente manda até encher mais os bancos, depende muito, né? Para mim, eu encheria um pouquinho mais. Olha só o detalhe do acabamento da porta, olha só, vidros elétricos,
volante de 3 raios. Esse carro está desde 0 km no Brasil, outra coisa interessante mesmo. E o painel desses carros eu acho muito bonito, assim como o painel do nosso Galaxy Landau, né, eu acho muito charmoso. E o detalhe aqui, Cutlass Supreme e o rádio de época, essas coisas são fantásticas. Olha o detalhe aqui do porta-luva, que interessante, pequeno até, né? E aqui a alavanca Hurst com o câmbio de 2 velocidades, também outra curiosidade interessante ali no porta-objetos que nós temos aqui. Bem, pessoal, agora impressões ao volante. Cara, esses carros têm um som, né? Eu já comentei que eu preciso de um V8 na minha vida. Cara, e esses carros dos Estados Unidos da década de 60, eu particularmente já comentei em matéria que eu gosto muito de carro da década de 50 para frente. Os outros, logicamente, são carros que foram precursores, são carros que foram muito importantes para a história do automóvel. Mas assim, pensando em carros, digamos, que eu teria, né, seriam década de 50 para frente, que eu acho que a gente já tem uma outra configuração até de estilo, né, o design, quando a gente fala de motor, desenvolvimento de motores, né, motores mais modernos. E a Oldsmobile é uma marca, uma subsidiária da GM, né, da Chevrolet, que tem essa história toda, assim como outras marcas como a Pontiac. A Chevrolet tinha várias subsidiárias e muitas delas, cada uma delas tinha uma independência própria para desenvolver seus modelos, para contar suas histórias, para fazer, enfim, a coisa toda acontecer para o seu público próprio. Então os modelos da Oldsmobile particularmente eu gosto muito. O Cutlass foi lançado em 61, então ele chegou ao mercado em 61, já trazendo um estilo que chamava atenção por conta disso. Esse exemplar é da segunda geração e uma curiosidade, ele é um exemplar do último ano da segunda geração. Então ele é um carro de 1967 que tem foi o último ano, né, antes dessa mudança. Em 66 ocorreram algumas mudanças, teve um facelift. Em 67 outras mudanças chegaram para complementar o modelo antes dessa mudança que viria no ano seguinte. Uma das coisas que ele recebeu na época foi a transmissão automática de 3 velocidades, que antes tinha o câmbio manual de 3 e o automático de 2. Esse exemplar em especial usa uma transmissão de 2 marchas, que, como vocês estão vendo, cara, ela funciona muito bem para ele. Há muito tempo atrás, na garagem, a gente não tinha nascido ainda. Eu gravei com um Corvette com justamente 2 marchas. Então esse câmbio é um câmbio, não dá nem para imaginar como as marchas são longas, mas digamos, para a proposta do carro, ele acaba funcionando bem. Se a gente analisa esse carro aqui, ele tem um 330 de alta compressão, então é um motor com um motor grande, né, para a gente imaginar o contexto da época. Enfim, lógico, né, década de 60, como os muscle cars surgiram, né, na metade da década, ele estava alinhado nessa proposta. Logicamente ele não é um muscle car. Eu acho que o Oldsmobile mais muscle car, que a gente pode chamar assim, é o 442, que é um carro que eu quero trazer para vocês, especialmente o 68 442, que traz aí o motor 400, quadrijet, aliás, motor 400, 4 marchas e 2 saídas de escape. Então eu acho que esse sim é o Oldsmobile, que é um muscle car. Falando do Cutlass, esse é um Cutlass Supreme, ou seja, o carro aí de uma versão
um pouco mais luxuosa. E como eu até falei no início, né, os carros americanos da época, até hoje, aliás, continua assim, eles começavam com uma base de preço de 2 mil e pouco, 3 mil dólares, e daí você ia enchendo ele de acessórios. Por exemplo, esse carro tem vidro elétrico, ar-condicionado, o vinil, são coisas que você ia complementando, pagando um pouco, digamos, né, você complementava o carro com várias coisas. Você lembra naquela matéria do Hemi, eu comentei que o motor Hemi ele custava, sei lá, 200 dólares, né? Era uma diferença muito pequena para o valor final do carro, mas, logicamente, tudo dentro daquela ideia deles de opções, dar opções para as pessoas. E claro, logicamente, o volume de vendas no mercado dos Estados Unidos é muito grande, né? Então a gente vê lá, a quantidade de veículos que é vendida por ano é gigantesca. Então dá para o cara escolher tudo, né? Realmente é algo muito bacana nesse sentido. É um Oldsmobile, então, com toda a sua história fantástica. Depois disso, o Cutlass acabou passando por outra mudança em 68, que é o que eu quero trazer para vocês. E ele ficou, digamos, com uma aparência mais musculosa, digamos assim. Mas isso é assunto para outra matéria. Obrigado pela audiência. Agradecer também nossa câmera, que hoje a GoPro, estou resolvendo um problema de cartão de memória. Em breve a coisa vai dar certo novamente. Obrigado a todos pela audiência, um grande abraço. Tchau.